Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 700 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, sobre o valor das atividades de apostas. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator ministro Gilmar Mendes. O colegiado firmou a seguinte tese: é constitucional a incidência do ISS sobre serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios. Item 19 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Os ministros também concordaram que, nestas situações, a base de cálculo do ISS deve ser o valor a ser remunerado pela prestação do serviço, independentemente da cobrança de ingresso, não podendo corresponder ao valor total da aposta. O ministro analisou duas questões constitucionais. A primeira consistiu em saber se é constitucional a incidência de ISS sobre exploração da atividade de apostas. Já a segunda tratou de definir se, estando a atividade de exploração do jogo compreendida no conceito de serviço, a base de cálculo do tributo pode incluir o valor integral da aposta ou deve recair apenas sobre o valor dos ingressos ou das entradas. Para ele, os serviços de distribuição e venda de bilhetes podem ser enquadrados no conceito de atividade humana voltada à economia. Portanto, disse o ministro Gilmar Mendes, há esforço humano prestado em favor de terceiro. Já sobre a base de cálculo, o ministro Gilmar Mendes apontou uma questão dúbia. Ao mesmo tempo que é atribuída a competência a municípios para tributar serviços, cabe à União tributar renda. Para o ministro Gilmar Mendes, uma parte do valor da aposta representa renda, de forma que não cabe ao município tributar sobre isso. Não pode o município tributar a renda como se serviços fossem, sob pena de violação à distribuição de competências tributárias estabelecida na Constituição Federal, entendeu o ministro Gilmar Mendes. Ele também afirmou ser de suma importância a legislação complementar na matéria, haja vista que a Constituição não traz todas as soluções, muito menos em matéria tributária. Histórico do caso. No caso, o imposto foi lançado pela Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o valor das apostas recebida pelo Jockey Clube Brasileiro em corridas de cavalos. O recurso foi interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se baseou em jurisprudência do STJ sobre o mesmo caso para concluir que a exploração do jogo constitui serviço e é tributável na forma da lei municipal, seja quando a venda de apostas se dá pela própria entidade turfística, seja quando é feita por terceiros. Para o Jockey Clube, a medida tem caráter confiscatória e fere a Constituição, pois a base de cálculo adotada, o movimento de apostas, é própria de imposto de renda de competência da União. Acrescenta que a venda de pules, bilhetes de aposta, não pode ser considerada a prestação de serviço. Assim, o imposto municipal só poderia incidir sobre o ingresso pago pelos espectadores para acesso ao hipódromo. A Prefeitura tem posicionamento contrário e indica que apostas são ingresso qualificado para o entretenimento. Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República aponta que a exploração de jogos, em geral, é compatível com a expressão serviços, na definição que o legislador pretendeu. O gerenciamento das apostas é uma das principais fontes que alimenta a exploração comercial das competições esportivas equestres e possibilita ao espectador participar ativamente dos páreos. Enquadra-se na previsão normativa de preço o próprio valor das apostas que, ao final, implica no recolhimento de parte do montante para benefício do recorrente, disse a Procuradoria-Geral da República. Em casos anteriores apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, o posicionamento foi no sentido de admitir a incidência de imposto sobre os ingressos vendidos aos frequentadores dos hipódromos, mas não sobre a renda das apostas. Os precedentes são da década de 1980, enquanto a situação atual é nova e com novos desdobramentos. Portanto, gente, nesse tema, como eu disse,
o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a incidência de ISS sobre a renda das apostas. Pois bem, pessoal, esse foi o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 700 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.